lidera essa restauração, a reconstrução do templo. Então, irmãos, nós precisamos fazer uma distinção aqui. Tem a restauração do altar, do templo e dos muros, tá? Então são períodos diferentes. Então o livro não está na ordem cronológica. Ora cita o rei Artaxerxes, ora o rei Dário, o imperador Dário, ora Ciro, né? De Ciro a Dário passou 4 imperadores pela Pérsia. Tem um que durou 1 ano só. Então esse decreto do rei Ciro do retorno do exílio, ele acaba sendo arquivado já e desconhecido entre os outros imperadores. É por isso que eles mandam as cartas para os imperadores, eles mandam parar a obra, porque já é outro imperador, né? Depois do exílio, houve uma campanha militar onde o imperador Ciro ele foi alvejado e aí ele morre, tá? Então um pouco depois do retorno do exílio. Então a gente precisa fazer essa distinção dos períodos, tá? Restauração do altar, do templo e dos muros, da cidade. Os muros então representam a cidade. E esses 4 imperadores no período, os imperadores persas, tá? Para a gente entender direitinho aqui o contexto da nossa lição. Bom, o item 2 então, a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. Então veja, eu queria chamar a atenção aqui, irmãos, para essa expressão. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro. Amém. Né? A palavra diz isso lá em Daniel, né, no primeiro ano de Dário, que era o governador do rei Ciro. Só que nós não podemos esquecer, como nós aprendemos na primeira lição. A fonte primordial do avivamento é o próprio Deus. A fonte primordial desse avivamento que restaura é Deus. E quando diz aqui, foi o resultado do despertamento através de Ciro. Tem que se entender dos atos providenciais de Deus que utiliza então esses reis como um instrumento para a restauração de Israel. Então os irmãos permitam-me aqui falar um pouquinho só a respeito desse ato providencial de Deus. Eu separei umas passagens bíblicas para a gente, tá? Porque a fonte então do avivamento é Deus. Os reis servem apenas como instrumentos de Deus. Vamos ler algumas passagens aqui, irmãos. Isso é muito importante. Então veja, Deus ele usa como instrumento anjos, reis e até mesmo seres irracionais. Vamos ver isso? É muito interessante. Daniel 4:35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E seguindo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, ok? E os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, o que fazes? Então, se há um decreto estabelecido por Deus, não há quem pode segurar a sua mão. Então, ele vai utilizar de instrumentos, né? Anjos e homens, os moradores da terra. Outra passagem aqui, ó. Por quê? Para que satisfaça a sua vontade e a sua justiça. Isaías 10:5. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o bordão nas suas mãos. Então por quê, irmãos? Dado a idolatria do reino do norte, né? O reino do norte, as 10 tribos, né? Mais de 20 reis ali. Ele utiliza a Síria como um instrumento de punição e leva cativo o reino do norte, tá? Então veja, Deus usando os reis para cumprir os seus propósitos. Olha só que interessante então, Isaías 44:28, falando específico da nossa lição. Que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Então veja, essa profecia aconteceu 180 anos antes do rei Ciro chegar na Babilônia.
por Isaías. Então, o instrumento, os reis como instrumento. Então, quando fala aqui na nossa lição, nós temos que ter isso, né? Foi resultado do despertamento que veio através de Ciro. Mas a fonte primordial é Deus, tá, irmãos? Não podemos esquecer disso. Agora vejam que interessante. Falei a respeito de seres irracionais, né? Então, anjos, homens, reis, conforme os decretos de Deus, aquilo vai ser cumprido. Veja lá, 1 Reis, capítulo 17, verso 1 ao 6. A respeito de Elias. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que bebereis do ribeiro. Vejam agora, irmãos, prestem atenção. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então Deus utiliza até os seres irracionais, os animais. Porque eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Irmãos, estava seca, não tinha alimento em lugar nenhum. Os corvos levavam carne para eles. Os corvos são animais como os abutres. Eles comem toda a carne. Putrefata, eles comem. Como que ele ia levar no bico até Elias? Porque Deus ordenou. Amém? Depois continua o texto. Deus quer, né? Glória a Deus. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então vejam, irmãos, né? Deus é a fonte desse avivamento que nós estamos estudando, né? Então, o avivamento para o nosso tempo, para hoje, tem que entender essa confiança em Deus, o arrependimento e se voltar a Deus. Ele é a fonte primordial de tudo, tá? E sua ação, a manifestação através do Espírito Santo. Então isso é muito importante, tá? Então esses reis, eles tiveram a sua importância na história, né? Mas eles não podem tomar para si a alcunha de libertador de Israel. Eles foram um instrumento na mão de Deus. Amém? Então Deus utiliza. Várias passagens tem aqui, né? Mas a gente não vai ter tempo de ler todas. Então eu marquei aqui, para não esquecer de falar para os irmãos, a fonte providencial é Deus. A fonte primária do avivamento é o Espírito Santo. Então o autor antigo, a respeito disso, ele diz assim, irmãos, olha só que interessante. O homem tem seus atos regidos pela providência divina, para que toda ação humana se dirija para o seu fim próprio, que é a bondade divina. E ainda que por sua eleição o homem faça o mal, a providência tira desse mal o bem ainda maior, muitas vezes não perceptível e entendido pela finita inteligência humana, no oceano da sabedoria e vontade divina. Então veja, ainda que o homem não compreenda, Deus tira de um mal um bem maior, né? A inteligência finita do homem, ele não pode compreender, né? O Calvino dizia, né? O infinito não cabe no finito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam aquele que são chamados segundo a sua terra. São todas. Todas, né? Então, às vezes, para nós humanos, meu Deus, como que isso vai cooperar, não é, irmão? Como que isso vai cooperar para o bem, mas a palavra diz que coopera. Acabou. A palavra diz que coopera. É forte, né? Porque nós estamos falando, né, irmão? Em meio de uma crise, o que essa crise vai cooperar? Não é? Talvez, então, um avivamento, nós podemos vislumbrar um avivamento. Então, nós falamos que o avivamento ele tem um caráter interno e externo, né? O caráter interno é da própria igreja,
né? Então aqueles que estão adormecidos que acordem. Do externo se diz daqueles que não atentam para Deus, eles estão mortos, que revivam, né? Nós falamos esse aspecto do avivamento, né? Então avivamento, por isso estou falando muito, que se arrependam, todos nós nos arrependamos e voltamos a Deus, e haverá um grande avivamento na nossa nação, né? Esta é a urgência do Evangelho, esta é a urgência do Evangelho no momento que estamos passando, amém? Então a analogia histórica aqui do exílio babilônico, trazendo essas lições maravilhosas para o nosso tempo. Então vamos lá, continuando aqui. O tópico 2, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Item 1. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses, mas também temiam o Senhor. Então, por que, irmãos? É bom a gente entender isso para depois, no Novo Testamento, nós compreendermos esse embate que há entre os judeus e os samaritanos, né? Um repudia o outro, né? Então temos uma longa história que começa bem por aqui, né? Tem um contexto histórico. Para começar então, irmãos, a Síria leva cativo o reino do norte, né? Então quando o período de Salomão é dividido o reino, então 10 tribos ficam para o norte e 2 para o sul. Judá e Benjamim ficam para o sul. Então ele é dividido, o reino do norte e o reino do sul. Os reis do norte, praticamente todos ímpios, não seguiram conforme as diretrizes de Deus. Então vem o juízo de Deus através da Síria, leva cativo, né? Parece, se eu não me engano agora, irmãos, tem nos escritos, né, dos anais dos assírios, são 27 mil homens levados em cativo para a Síria. Por que 27? Porque a Síria tinha uma estratégia militar para que não houvesse rebelião futura. Ele leva metade para outra nação, a saber, para a Síria, fica metade na região e eles trazem metade, ou esses outros 27 mil, de outras regiões do mundo e colocam lá dentro. O que acontece? Em pouco tempo se perde a identidade e então aconteceu o quê? Um sincretismo cultural, político e religioso no Reino do Norte. Então o que aconteceu? Por isso que fala, eles adoravam outros deuses e o Deus de Israel. Então começou, com o passar dos anos, o Deus de Israel ser mais um dos deuses do panteão dos assírios. Então com isso perdeu a identidade e não tinha rebelião. Eles tocavam sua vida. Então o povo que ficou ali do Reino do Norte se misturou com aquelas nações e começou a gerar filhos, né? Então um ecletismo ali na família, tá? Esse é um dos primeiros aspectos. O norte eram judeus, né? Foi levado e eram judeus também. Sim, os judeus também. Então eles foram levados e aí mistura. Então perde aquela identidade judaica, vamos falar assim, ou israelita, né? Então eles perdem aquela identidade. Eles ficam nas regiões de Samaria. Vamos falar um pouquinho de Samaria então. Foi a capital do Reino do Norte. Ela foi comprada já pelo rei Onri, que foi o pai de Acabe. Então ele funda ali a Samaria como capital, enquanto na tribo do sul, Jerusalém era a capital. Para vocês verem a construção, tamanha forma, que a Síria demorou 3 anos para conseguir entrar em Samaria. E o exército assírio era tremendo, terrível e poderoso. Ele demorou 3 anos para conseguir invadir e derrubar as muralhas ali do centro. Então, vejam só, o rei Onri, depois vem Acabe, que todos sabem, né? É o mais conhecido ali, o rei Acabe, Jezabel, né? Então eles são levados cativos à Síria. Esse sincretismo religioso vai acontecer o quê? A idolatria constante no período da Samaria.
Então vamos ver aqui, ó, só um aspecto histórico, irmãos. O rei Onri foi o 6º rei de Israel, do Reino do Norte. Então ele governou por 12 anos. Tudo isso aqui está descrito lá em 1 Reis, tá? Capítulo 16, para quem quiser consultar. Tirsa era a capital do Reino do Norte, então ainda não era Samaria. Sua dinastia durou 50 anos, né? Vai acabar ali mais tarde ali no final do período de Acabe. Então vejam só, Onri comprou a colina de Samaria de Semer, está lá em 1 Reis. E as fortificações da cidade exigiu 3 anos para que fosse conquistada, como eu disse para os irmãos. Estes reis então fez o que não era reto aos olhos do Senhor, está lá em Miqueias 6,16. Bom, o cativeiro. O rei assírio sitiou o reino do norte por 3 anos antes de levá-lo a cativeiro, por volta do ano 730. Então veja, eles ficaram sitiando a cidade desde 730. Foi levado o cativeiro finalmente no ano 722. Então bem antes do cativeiro da Babilônia, que foi em 586. O reino do norte já tinha caído ali. Então veja, o povo quando voltou do exílio, aquele povo já estava ali há mais de 200 anos. Então a identidade judaica já estava por um fio ali, né? Então, olha só que interessante o que diz o historiador. Ele diz assim, segundo alguns historiadores, né? Eu marquei aqui, em quase todas as colinas próximas de Samaria havia pedras sagradas e imagem de Aserá. Então, quando eles foram sendo já levados cativos, então já havia idolatria no povo, ainda antes do sincretismo. Quando eles estavam sendo levados a cativo, eles perceberam que em cada colina tinha um ídolo a um deus estranho. Então esse foi o motivo que o Reino do Norte caiu, né? Só que caiu de uma vez para todo sempre. Ele não foi restaurado como o Reino do Sul, tá? Isso é importante. Então esse é o povo samaritano, tá? Essa mistura de assírios, celtas, povos antigos ali, junto com Israel. Então esse é um dos elementos, tá? Bom, o que acontece? Eles no livro 4 ali de Esdras, tá tudo bem explicadinho, tá, irmãos? Quem quiser ler. Então, quando eles percebem ali que eles vão reconstruir, eles então oferecem a ajuda, né? Eles querem participar daquilo. Mas ali, em um breve conselho entre Zorobabel, os líderes de Israel, eles falam, não, esse negócio é nosso, né? O rei Ciro deu a ordem para que Israel reconstruísse aqui. Então eles não permitem. Então aí eles são acometidos de grande inveja, né? Então eles começam a fazer de tudo. Eles pagam conselheiros para entrar no meio do povo. Irmão, nós estamos falando, sabe de quê? 50 mil pessoas trabalhando para reconstruir a cidade. Então eles pagam pessoas no meio para começar a fazer futrico, vamos falar assim, fofoca, calúnias, né? Atrapalhar, porque eles não foram aceitos. Intrigas, essa é a expressão. Essa que eu queria. Intrigas, né? Então vejam só, atrapalhando, promovendo o desânimo. Mas vejam só, irmãos, acontece que, dado esse empecilho dos samaritanos, e eles veem que eles não conseguem nada ali, mais tarde eles vão construir um templo também no monte chamado Monte Gerizim, né? Depois eu vou ler uma passagem do Novo Testamento, vai ficar bem claro pra gente. Então veja, os samaritanos adoravam a Deus de Israel no Monte Gerizim, e tinha um templo suntuoso para fazer oposição ao templo de Jerusalém. Então agora os samaritanos subiam ao templo de Gerizim para adorar a Deus, mais tarde, né? E o povo judeu aqui em Jerusalém. Isso faz a gente entender uma passagem que eu separei aqui pra gente, ó. Tá lá em João 4, 21 e 21. Quando nosso Senhor Jesus Cristo conversa com a samaritana, né? Ela fala assim, ó: nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que se deve adorar em Jerusalém. É o Monte Gerizim? Como chama esse monte? Gerizim. Então veja, nossos pais dizem que é lá que deve adorar,
mas vocês dizem que é em Jerusalém, né? De fato, onde que deve se adorar, né? Onde nosso Senhor Jesus Cristo fala, né? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, né? Então você vê o contexto, um versículo aqui, né? O por trás disso aqui, o quanto